Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast e hoje estamos muito bem acompanhados aqui, pois falaremos sobre gestão, os bastidores da gestão de um escritório de advocacia. Falaremos sobre lucratividade. Será que o teu escritório está lucrando na média, está superior ao mercado? Ou será que ele não está lucrando e o que fazer, né, se ele não estiver lucrando? Como equilibrar a receita do contencioso, do consultivo e, obviamente, as áreas do direito que mais geram grana na advocacia. É isso mesmo. Deixa eu começar dando um contexto para você entender quem é que está aqui com a gente. Estamos aqui nada mais, nada menos com o Jorge Majeski. Ele é mentor em gestão financeira, sócio fundador da Elcio, que é uma consultoria focada em gestão, performance, inovação e principalmente, né, a partir da performance, ganhar dinheiro na advocacia. Então nós vamos aprender muito com o Jorge hoje, vamos colocá-lo na parede. Então, Jorge, primeiramente, obrigado pela tua presença aí, compartilhar o seu conhecimento, o desafio que a gente vai te colocar hoje. Maravilha, eu que agradeço e acho que tem bastante coisa para a gente trocar ideia sobre esses assuntos polêmicos da advocacia. Legal. Cara, já vou passar direto à primeira pergunta, Jorge, que é uma das mais buscadas aí por advogados, que é como ganhar dinheiro na advocacia, tá? Se você conseguir, dá uma noção, faz um overview, né, da tua resposta para nós, com base em toda a tua expertise, tá? Sobre como ganhar dinheiro e uma noção sobre lucratividade. O que é o percentual médio de um escritório, para que o advogado saiba se ele está tendo um lucro dentro da média, se está superior ou se está abaixo. Conta um pouquinho aí com base no que você tem de conhecimento. Ganhar dinheiro é só trabalhar direito, né? Mas falando sério agora. O que acontece? Geralmente os escritórios de advocacia, eles estão focados ali na atividade fim, na questão do processo, a questão do cliente, enfim, fechados, digamos assim, naquele rito jurídico, aquela coisa toda, né, o processual da coisa, e esquecem da parte, enfim, de pensar o escritório como um negócio propriamente dito. Então, no meu entendimento, os escritórios mais bem-sucedidos são aqueles que têm, de fato, um departamento comercial / marketing bem estruturado, né? Obviamente tudo dentro do provimento, enfim, as coisas e tal, mas é quem de fato entende o escritório como um negócio e não simplesmente como uma questão assim, sou advogado e vou ficar aqui peticionando, enfim, cuidando dos meus prazos, cuidando da minha agenda e assim sucessivamente. E geralmente esta atividade de estar buscando novos clientes, estar se relacionando, estar, né, andando, né, literalmente andando, estar nos meios onde seus clientes estão, acaba sendo uma atividade do sócio ou dos sócios, que acabam sempre sendo o ponto de referência do escritório, a cara do escritório. Então, é nítida a diferença. Aqueles que fazem o beabá, ou seja, cuidando do juridiquês ali, vamos assim dizer, e aqueles que estão cuidando como um negócio. Prospectar, vamos estar em feira, vamos transitar onde está o dinheiro, né? Onde está o dinheiro. Não, e aonde os advogados não estão. Porque quando você pega, qual que é o meio que o advogado está? Está numa Fenalol lá, numa feira, está numa comissão da OAB. Exatamente. Só que ali você tem todos os advogados. Ok, não é problema isso. O problema é que geralmente não transitam aonde está o seu cliente. Ô Jorge, quanto tempo você diria assim que um sócio de um escritório que tem esse tipo de estrutura mais comercial gasta, assim, tipo, do tempo de um advogado sócio, quanto tempo ele deveria estar gastando, quanto tempo um bom advogado que traz negócios gasta com um comercial? Olha, em tempo assim, acho que é muito relativo até por conta do tamanho, mas eu diria assim que para ser mais objetivo na resposta, acho que alguém que está começando deveria ali colocar metas semanais e tirar ali pelo menos um dia da semana para se dedicar a isso. Não fechar o dia para isso, mas enfim, colocar 20% da tua semana tem que estar no comercial, pelo menos. Exatamente. A gente ouviu aqui uma vez o Rodolfo, cara, o Rodolfo da Valinha Advogados, ele gravou um podcast com a gente, vou colocar o link aqui para você que está vendo pelo YouTube, dá uma olhadinha nesse podcast, está muito legal. E ele falou o seguinte, ele é o advogado dos 3 sócios que faz a parte comercial, então ele não trabalha, ele não entra realmente... Melhor ainda. Isso, ele fica o tempo todo fazendo comercial. É isso que eu às 8 horas por dia. Que acaba variando. Se você está ali, somos 2 sócios aqui, vamos juntar, beleza, ok. Se um tiver essa aptidão voltada para o comercial melhor... Cara, não trabalha, abre aspas, né? Não advoga e vai. Mas vocês não veem que isso tem um contraponto assim de, cara, como é que ele vai vender tão bem se ele não tá, tipo assim, atuando na prática? Não o Rodolfo é comercial nato, assim, né? Mas seria uma boa dica, tipo, pra um cara, se eu tenho 3 sócios,
escolha um para não trabalhar no operacional ali? É uma boa dica ou tipo o cara tem que estar vivendo também um pouquinho do operacional? Eu entendo que é uma boa dica, sim, colocando o operacional juridiquês ali, né? De novo, prazo, agenda, processo, aquela coisa toda. Agora, evidentemente que tem que ter um link, né? Enfim, do processual, digamos assim, da operação com o seu comercial. Até porque vão surgindo coisas novas. Quem está na ponta da linha, nova tese, nova não sei o quê, achar uma solução para um cliente que você pode explorar com outros clientes, assim sucessivamente. Então, o cara não pode estar desconectado do escritório, obviamente, né? Tem que estar sempre linkado com aquilo ali. E essa é uma... Entender como departamento, né? Tipo assim, né? A função do cara é 8 horas. Ele acorda e vai dormir pensando só em vender. E eu vou operacional. Só que a cabeça dos advogados tem que estar muito... Ele tem que estar muito alinhado. Os dois têm que estar muito alinhados para funcionar. Isso é muito extremo, né? O cara, 8 horas vendendo ali, ele parece que vai contra tudo que ele aprendeu na faculdade. Não é necessariamente o vendendo também, né, Yuri? Tem muito do relacionamento. Porque não é commodity. Você vende inteligência. Você vende um produto 100% intelectual, ok? Então você não vai, não tá saindo vendendo aí não tá panfletando na rua. Não tá panfletando. Isso. Agora, você vai criando relacionamento, você vai entendendo e tudo mais. A questão de explorar soluções que foram encontradas para clientes ou para nichos, dentro do próprio nicho ou para outros clientes do mesmo tipo, eu acho que isso é fundamental. E o cara tem que estar vivendo ali. E o comercial, eu entendo nessa questão, por exemplo, do Rodolfo, que eu acho que ele faz muito bem isso. Tenho também, digamos assim, o pós-venda, vamos assim dizer. É a manutenção do cliente. Você está lá, você fazendo um link com ele. Ele comenta muito sobre isso. Porque o que acontece na maioria dos escritórios também nessa situação poxa, a empresa lá, ou a pessoa física, seja lá o que for, contratou o escritório para resolver a bucha lá. Porque ou você vai procurar um advogado para procurar melhorar alguma coisa, ou para resolver uma bucha que surgiu. Simples assim. Tá? Ok. Você... geralmente entra lá os processos, o escritório vai tocando e tudo mais, e a ponte de comunicação com esse cliente é muito falha. E esse é um trabalho consultivo, vamos assim dizer, que faz diferença na retenção, na valorização dos honorários, que conecta com a sua pergunta do ganhar mais ali que você comentou. Sim. E assim sucessivamente. Então é uma forma muito simples, entendo eu, de agregar valor à sua prestação de serviço, que não é simplesmente geral, ficar atrás do computador cuidando das coisas. Em geral, o que você está falando assim, que também fica mais barato e é mais rápido você trazer dinheiro dos clientes atuais, fazendo bom relacionamento, extraindo outras áreas, às vezes dentro do mesmo cliente que você já atende, do que ficar batendo porta de cliente novo ou procurando indicação. Né? Com certeza. Às vezes tem ouro ali nos clientes que já estão dentro, né? Exatamente, é o bom e velho cross-selling ali, né? Você caça novas oportunidades, né? Descobre novas oportunidades dentro do mesmo cliente, mas ainda assim bato na tecla da retenção. Se vocês pegam aqui, que na mesa tem a análise 500 aí da advocacia, nas primeiras páginas sempre tem a estatística aí, qual que é os principais motivos de rescisão contratual e tudo mais. E quando a gente coloca os honorários, nem sempre é o principal motivo, e sim a falta de relacionamento mesmo, essa falta de feedback, vamos assim dizer, do escritório. De contato com o advogado. Contato. Porque fica esquecido lá, os caras rodam no bastidor. E quando tiver algum problema, eu volto a falar com eles. Sabe o que é engraçado? Quando a gente começa a falar, a gente falou assim, o comercial, né? Daí dá aquela sensação de que o advogado só fica vendendo, mas na verdade você trouxe mais um fato, que é o pós-venda. Então metade do trabalho dele, teoricamente, ali metade ou um terço, já é o relacionamento com o cliente que está em casa, para poder extrair mais dele. E o terceiro é o comercial /estratégico, né? Porque daí ele começa a olhar e fala, essa empresa aqui atua neste segmento e está pedindo, né? Eu estou resolvendo este problema. Será que não tem outras empresas? Então ele faz o comercial /pós-venda, né? Daí /estratégico /marketing, porque daí ele tem que pensar naquilo. Então, na verdade, se for bem, né? Se for olhar de maneira bastante cirúrgica, você vai ter um trabalho que, cara, as 8 horas não são suficientes para um advogado só. Sabendo explorar, é bem isso mesmo, falta tempo. Muito legal. E isso... A gente está falando, pensando mais, o exemplo que a gente trouxe aí da Valim, que eu acho que é um exemplo bastante frutífero, é da questão do jurídico, né? do escritório que atende pessoas jurídicas, onde isso fica um pouco mais nítido. Mas a gente tem grandes cases aí de escritórios de pessoa física que às vezes não precisa de um advogado, né, para fazer isso, mas alguém que receba a pessoa, depende muito do público, né? Mas a pessoa física às vezes quer chegar lá, quer saber como é que está o processo, toma um cafezinho, blá, blá, blá. E este afago, vamos assim dizer, esse calor humano, se é o que eu posso dizer assim, faz essa pessoa trazer mais clientes.
Então, funciona nas duas partes. E, obviamente, que você precisa ter uma pessoa dentro do seu escritório para fazer essa recepção. Porque senão você para a tua produção para bater papo com o cliente, para tomar cafezinho, papapá, e você trava as outras coisas. Não, e você tem mais segurança em indicar esse próprio escritório, né? Quando o cliente tem essa conexão mais amigável, assim, humana, você vai indicar para um amigo, você vai indicar para uma pessoa, tipo, às vezes um advogado que resolve o problema, mas você não tem essa conexão, você vai indicar bem menos, só quando o cara tiver uma dor muito grande, sabe? Ah, cara, vai naquele advogado que ele resolve os teus problemas, cara, te atende bem, vou sempre lá e sempre saio lá satisfeito. E é o melhor marketing, A gente tem casos muito legais de clientes aí do previdenciário que, né, até com um público mais humilde, justamente por ter isso, é aquele 1 mais 1, né? O cliente traz mais um e a carteira tudo. Jorge, e lucratividade? A gente sabe que as empresas tradicionais, elas têm, né, enfim, aquela variação que vai de 10%, 5% a 30%, 20%, enfim, uma variação enorme. Dá uns dois cenários, assim, o escritório que está começando, que ele tem uma lucratividade maior por causa do custo, eventualmente, mas o escritório de médio porte, como é que é a lucratividade em percentuais, assim? Eu colocaria uma lucratividade média de escritórios uma ideal, assim, entre 30% e 35%. Isso líquido já, que sobra para botar no bolso. Ok, lucro líquido, ok. Tá? O problema é que muita gente não sabe calcular a lucratividade. Isso pagando imposto bonitinho? Não, dá para chegar a isso tem que pagar imposto bonitinho. também? Pois é isso que eu ia comentar. Entendi. E geralmente escritórios que têm uma lucratividade maior que isso são escritórios que infelizmente estão sonegando imposto falando português curto e grosso. O que é Autoria tributária. bem errado. E tem, hein? Escritório tributário fazendo isso. E tem, hein? A gente conta os milagres sem contar os santos aqui, mas infelizmente... O imposto geralmente é o quê? Percentualmente? Ali, uns 15%? Se a empresa, se o escritório está no simples, né? Varia conforme, obviamente, o faturamento dele, ok. Começa ali nos seus 4,5 e tudo mais, mas, enfim, vai até 12, 15 lá, não vale a pena eventualmente você mudar para o presumido. Então, o escritório saudável hoje, ele trabalha nos 30, 35, pagando 100% impostos. Pagando 100%, bonitinho. 100% impostos. Isso já fazendo um provisionamento de caixa, por exemplo, para inovação, para reinvestimento e tal. Sim. Dá uma pincelada no que tem aí para sobrar esse 30, 35, no que ele tem que colocar o dinheiro. Basicamente, faturou, você já vai pagar o seu sócio principal, que é o governo federal, né? Então já vai ter o imposto lá que a gente está falando que está embutido. Vamos colocar lá uma média, sei lá, de 10% a 15%. Num faturamento ali, sei lá, perto dos 100 mil mês, vamos assim dizer. Você tem a tua folha, que a folha acaba sendo uma empresa prestadora de serviço como escritório de advocacia, evidentemente que é o maior custo, né? A maior rúbrica ali de gastos. Qual o percentual do faturamento? Assim? Eu diria que em torno de 35% seria o custo. Isso é saudável, 35%. Isso é saudável. Tá? Aí você tem todos os gastos administrativos ali e tudo mais. Eu não estou contando esses 35% a folha administrativa. E quando eu estou falando a folha produção jurídica, tá? Ou seja, sócios, né, seria um prolabore mínimo ali, não a distribuição, né? Sócios, advogados, estagiários, enfim, que trabalham na produção jurídica. Quando a gente olha para quem dá suporte a esta atividade fim, né? Eu tenho lá um financeiro, tenho lá uma secretária, enfim, essas coisas, seria a folha administrativa, que daí a gente coloca num patamar de despesas, vamos assim dizer. Onde entra também água, luz, telefone, aluguel, enfim, toda a vida orgânica do escritório. É um pouquinho diferente do tradicional, das empresas tradicionais. Né? Entendi. E este grande grupo eu colocaria, a gente está falando desses benchmark, assim, né, vamos assim dizer. Então, a folha, a mão de obra direta, vamos assim dizer, né, mais conectando com um linguajar de custeio mesmo, estaria em torno de 35%. E esses acessórios, essas despesas que dão suporte à atividade fim, vamos dizer, em torno de 20%. Então, a gente tem lá, né? 35% mais 20%, 55%. Mais, vamos dizer lá, 10 a 15% de imposto, a gente estaria perto dos 70%, vamos assim dizer. Sobra justamente entre 30% e 35%, que é a margem de lucro. Nesses 20% você está contando todo o custo de infraestrutura também. Exato. Tem que estar aí dentro. Aluguel, telefone, reforma, aprovisionamento. Vou mudar de escritório. Tem que esperar fazer um caixa ali, não pode tirar da lucratividade, por exemplo, está nos 20%. Exatamente. Aí é a questão, né? Não é que não pode. Eu entendo que toda empresa, os escritórios, têm que ter sim meta de lucro, meta de lucratividade. Mas, se você pensa numa expansão, é natural você reservar um pouco desta lucratividade pensando nesta atividade futura. Pensando em reinvestimento. E é o que as empresas fazem, né? O lucro ou distribui para o sócio ou reinveste. Então, eu acho que também uma máxima aí não existe estratégia melhor de sobrevivência do que pensar sempre no crescimento, né? Então, eu acho meio
esganar a galinha dos ovos de ouro, torrar sempre lucro. Acho que a gente tem que cuidar sempre da galinha, porque ela vai continuar botando os ovinhos ali, então sempre um pedaço do lucro eu recomendo que seja justamente provisionado, reinvestido. Legal. Uma bela DRE, né? Bem simplificada e eficaz, né, Jorge? Muito top. Agora, vamos passar um pouquinho aqui para um outro cenário. Vamos pivotar aqui para um outro cenário que é o seguinte. Quanto ganha um advogado? Tá? Aí eu queria provocar aqui um paralelo entre advogado e associado, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que é a distribuição, que você citou num ponto muito legal. Quando vem aquela bolada, o escritório ganha uma grana, qual pedaço desse DRE que você fez aqui de maneira simplificada, aquela parte, né, que é distribuída, quanto vai para um advogado associado e como é que você recomenda isso, né, dentro de uma consultoria, geralmente, que vocês fazem. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre algo um pouco mais polêmico, como é que esse prolabore do advogado que é sócio. Né? Então, conta para nós aí, Jorge, quanto ganha um advogado afinal? Cara, isso é tão aleatório quanto ficar jogando dado aqui em cima da mesa. A gente... graças a Deus a gente tem clientes, né, norte a sul, leste a oeste, o Brasil inteiro, e esta aleatoriedade, vamos assim dizer, não é exclusiva de um tipo de escritório, não é exclusiva de uma região, ela é endêmica, né, acontece em todos os cantos. Existe o piso da advocacia, deveria ser obedecido, e a gente vê que não é obedecido. Sabe quanto é o piso? Quanto é o piso? O piso, existem os da OABs regionais, existe o nacional, eu não sei precisar exatamente atualmente quanto é. Seria ótimo ver isso aí. Mas, se eu fosse colocar o advogado iniciante, falando em média... 2.800 o piso da advocacia OAB e o outro piso da advocacia... OAB federal. Da advocacia. É federal essa, né? Piso salário nacional de 3,7 mil para... É isso aí, para 4.650, isso é nacional. Nossa, dá muito certo isso aí mesmo. Então, o que a gente vê na prática não é isso, infelizmente, tá? Eu diria assim que advogados iniciantes aí devem estar numa média, tá? Uma remuneração em torno de 2 mil, tá? Mas... advogado iniciante / associado? Isso que eu ia comentar, muda muito do tipo de vínculo deste advogada com o escritório. Porque hoje a gente tem várias opções na mesa também. O cara pode ser o sócio de capital, onde a remuneração principal dele vai ser a distribuição de lucro, mas existe também a questão do sócio de serviço, onde ele também é uma posição, digamos assim, mais confortável, onde ele participa dos lucros, mas não participa dos pepinos, né, vamos assim dizer. Existe o associado, porém o associado de fato deveria ter contrato de associação, recolher, né, emitir lá um RPA, recibo de pagamento de autônomo, pagar imposto, blá, aquela coisa toda, que a gente vê que geralmente não acontece. Aí a gente vai para o associado acordo de cavalheiros, vamos assim dizer, te pago X aqui, você trabalha, pronto, acabou. Sem participação, ok. Não, daí existem, por isso que eu falei, daí entra em várias derivações. O que a gente mais vê nos escritórios te paga um piso aqui e um percentual sobre alguma coisa. E esse percentual de alguma coisa geralmente é sobre trazer clientes, que seria uma comissão, que eu acho justíssimo e acho que isso tem que ser fomentado. Parênteses aqui, né? Muito embora a captação sempre não, né? Mas fique predominantemente presa aos sócios, eu acho que é importante sempre motivar isso na equipe. Até porque você pode descobrir algum comercial nato dentro da tua equipe ali. E isso pode ser excelente. Coloca a cenourinha na frente ali e vê quem que... Coloca a cenourinha. Boa. E se a gente fosse colocar numa grande média, os advogados com perfil comercial. E quando eu estou falando perfil comercial, pessoal, não é aquela questão agressiva. Igual a gente está falando, é uma venda consultiva, é uma manutenção, é algo muito mais elaborado. Este cara tem que ser valorizado dentro da sua banca, do seu escritório. Senão ele pula fora e vai abrir o dele e ele vai ter sucesso. Então você diria que é um bom negócio, cara. Entrou associado, independentemente se ele está tendo participação, formato, que eu entendi que são vários, você estimula todo mundo dando um percentualzinho para negócios novos sendo trazidos. Mas esse negócio novo sendo trazido, paga antes ou paga no êxito? Como é que é isso? Geralmente quando entra o dinheiro, né? Tá. Então, se é um contrato mensal, vai pagar mensalmente, daí pode estabelecer um período, né, para ir desmamando, vamos assim dizer. E se é um processo ad êxito, acordo, enfim, sucumbência que rola alguma coisa, né, variável, acho que pode ser nisso. Tá. E existe, para finalizar ali a pergunta, né, a questão do CLT, que é o basicão ali. Enfim, folha, 13º, benefício, aquela coisa toda. A gente via
né? Faz tempo que a gente atua nesse mercado, que era super comum o associado ao acordo de cavalheiros. E se vocês virem aí, enfim, tem rolado bastante processo. E o pessoal tem ganhado. Então, a gente tem visto também uma migração interessante para a questão CLT, no sentido, não quero esquentar minha cabeça. Então, o advogado está processando o escritório, né? Vínculo trabalhista. Vínculo trabalhista, ok. Porque dentro de cada um desses tipos... É uma brincadeira complicada, né? Um advogado Total. processando o outro, A gente brinca, né? Que o cara que processar um escritório, ele não vai mais conseguir emprego. Mas muitas vezes ele vai abrir o escritório dele. E ok, enfim. É a única forma dele continuar. Não, eu vou te falar que muita gente não pesquisa. A gente já sabe de advogados que foram contratados por um outro escritório. Mas o entendimento do judiciário deve ser o mesmo, né? O vínculo trabalhista são 3 pilares principais ali, né? Então, é isso que eu ia comentar. Cada um desses formatos, CLT, associado, sócio-serviço, sócio-capital, tem um método diferente de compor a remuneração, vamos assim dizer, né? Lá o CLT você vai pagar os encargos, o associado você deveria, né, pagar RPA, ali onde tem INSS, Imposto de Renda, ISS, aquela coisa toda. E os sócios que seria o escritório pagando a RPA do advogado ou não? O advogado paga o seu próprio RPA? Autônomo pagando dele. Ok. Ele tem que ganhar um pouco a mais para justificar. Exatamente. Okay. Da mesma forma que você tem o CLT, né, onde tem retenções que são feitas do seu salário, ali no contra-cheque, e tem retenções que a empresa faz para... Fazendo um paralelo simples, é como o MEI, que paga a sua taxinha todo mês, mas dentro da advocacia tem Mas o MEI é uma taxa fixa. É uma taxa fixa, é proporcional. Ok. Não, o MEI é lindo, né? O MEI é uma balinha, né? E eu até esqueci de falar, esse é um outro formato que tem aparecido bastante. Porque o que aconteceu? Mas não vai me dizer que tem MEI agora para advogado também. Não MEI, mas a sociedade individual ou unipessoal. O eu escritório que a gente brinca, né? E daí dentro dos escritórios, os associados teriam a sua própria empresa. Exatamente. Aí vira prestação de serviço. Caraca. Só que, daí a gente... Beleza, a gente tem dentro de cada um desses formatos a questão tributária e financeira, porque o compor a remuneração você pode combinar, te pago comissão, te pago isso, aquilo, independente do jeito que essa pessoa está linkada. Mas a prestação de serviço acaba sendo financeiramente mais vantajosa, né? Porque, sei lá, você vai iniciar lá a sua empresa, né? Tem o meu CNPJ, a tributação vai ser 4,5%. Então, vamos assim dizer, abre aspas, perder dinheiro com imposto, esse é o mais barato. Só que, seja sócio, seja associado, seja prestador de serviço, você tem a questão subordinação, horário, blá, 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 várias coisas que daí a gente entra na esfera trabalhista. Entendi. Só o CLT se defenderia disso. Os advogados que estão nos ouvindo aí, que são trabalhistas, sabem melhor do que a gente. Cara, a gente falou em algum episódio, ou a gente conversou sobre como tá bombando agora os casos de processo de assessor de investimento contra escritórios de investimento, porque também aumentou bastante a quantidade de escritório, né? Mas guarda uma relação, né? O cara é um sócio no papel, mas na prática ele não tem nenhuma figura de sócio com voz ativa. É difícil, né? Isso acontece com esse mercado, acontece com diversos muito em empresas, né, normais, vamos assim dizer, com pessoal que é comercial, que acaba pejotizando ali justamente por ter essa remuneração variável. É muito louco, sabe por quê? Porque a tendência da pejotização não para de crescer. Então, teoricamente, a gente, no nosso segmento, e as pessoas estão gostando, né? A pesquisa cada vez gente, mais... Mas fazendo um paralelo aqui, é muito melhor. Porque assim, você paga menos imposto e, infelizmente, a gente não vê no nosso dia a dia o retorno disso com o benefício, né, tangível. E quando a gente fala em descontos, é menos oneroso para a empresa e quem está na outra ponta ali, o funcionário, prestador de serviço, ou chame do que quiser, acaba recebendo mais. Perfeito. Então, para as duas pontas, acaba ficando interessante. O dinheiro lá na ponta chega maior, né? Enfim. Agora, só finalizando esse assunto, eu sou muito daquela do combinado não sai caro. Eu acho que quando as duas partes estão bem combinadas e nenhuma está se sentindo passada para trás, qualquer uma dessas modalidades funciona. O problema é quando há uma tentativa de tirar um benefício disso de qualquer uma das partes. Aí gera atrito. Bem lembrado. A história já... O Jorge... Mas o risco sempre vai estar ali, né? Isso, com certeza. Para a gente não fugir muito do assunto, eu quero te perguntar o seguinte. O associado, vamos lá, percentualmente, não pode responder depende, tá? Percentualmente, na média, tudo depende. Quanto ele recebe Tudo depende, Guilherme. quando vem uma boladinha lá, quanto ele recebe. Processo que deu êxito, alguma situação assim. Você pode responder em média. Mas em média, tudo que você vê. Você já prestou consultoria para milhares de escritórios.
O que você vê que é o mais saudável? Talvez não aquilo que é a média, mas aquilo que você recomenda, que é saudável. Porque, como eu falei, né, geralmente o que o pessoal faz, compõe um fixo, vamos dizer lá, 2.000, né, que eu falei que seria a média, e um percentual daí do lucro ou do faturamento, enfim, aliás, isso, parênteses, outro parênteses aqui, geralmente o pessoal atrela um percentual do faturamento. Eu sempre recomendo que seja Isso um percentual erro, né? do lucro. Perfeito. Eu entendo como um erro. Tá? A comissão, você trouxe um cliente, ok? Acho ok pagar da cabeça, pagar da receita. Agora, fazer participação dos lucros, não do faturamento, não da receita. Tá? Bem legal. Mas por que depende? Depende do valor do processo. Tá? Mas eu diria assim, se a gente fosse colocar uma média, partindo da média que a gente comentou lá atrás, de um piso de 2.000, os salários devem gerar em média aí de 3.500, 4.000, alguma coisa do tipo. Tá, média mensal. Tem um mês que aumenta um pouquinho, e aí na média mês, ano... Só que daí você entra, por exemplo, escritórios que trabalham, pessoa jurídica no bancário. Geralmente eles pagam mais. Já é um advogado um pouco mais especializado, enfim, estou falando equipe, né? Sempre, não colocando os sócios nesse patamar. Mas, via de regra, são escritórios que já contratam alguém com um pouco mais de know-how, de experiência ali, e os salários acabam sendo maiores. Então, a gente vê iniciais ali de 5, 6 mil, coisa do tipo. Legal. Então, mas assim, Agora vamos... Sim. Sem ficar em cima do... É que varia muito. Mais ou menos isso. Mas uma o média, eu diria que percentual seriam uns de 3,5. ganho de causas para um associado que não é sócio do escritório, que participou, varia Escolhe um de número. participação daí, né? Escolhe o De número. quanto ele dedicou de energia. Escolhe o quanto- número. De 0 a 100? De 0 a 100. 100. Comissão, que é a captação, geralmente o pessoal trava 10%. A participação ali, eu diria que a média está entre 10 e 30, tá? Quando a gente fala de quem fixa na cabeça, no faturamento, tá? Agora, quando a gente fala de distribuir lucros, eu diria ali que, sei lá, né? Pensando lá, sobrou 30%. Então, esse 30% vira um novo 100%, vamos assim dizer. Um pedaço disso vai ser distribuído. Eu diria que o que a gente vê ali seria uns 20% da lucratividade sendo distribuída para a equipe. Legal. Ô Jorge, e o sócio? Fala um pouquinho sobre Prolabore e também a distribuição entre os sócios. Prolabore de sócio é uma bagunça, né? Porque geralmente, geralmente não existe. O que o pessoal faz na maioria das vezes é colocar ali o Prolabore de fato, né? Aquele que vem em folha. Colocar ali um Prolabore mínimo. Não digo aquele informal mesmo. Aquele de folha para ficar Quanto claro, ganha, que é um de salário fato. mínimo para o cara pagar, recolher o FGTS, que é o para mínimo. ter o INSS, aquela coisa toda. Tá? O que a gente tenta colocar quando a gente está, né, digamos assim, trabalhando nessa gestão financeira é justamente colocar, não precisa ser em folha esse Prolabore, mas como se fosse uma distribuição fixa, vamos assim dizer, que seja compatível com o tamanho do escritório. Então, o faturamento é X, ok, vamos ver aqui quanto você consegue ter de, abre aspas, salário, que fique dentro desse X e ainda a gente não coma seu lucro lá dos 30%, 35%. Tá? Então, evidentemente que varia de acordo com o faturamento. A gente vê, em média, aí, Prolabore, né, que seria essa composição do Prolabore em folha e dessa retirada fixa, sei lá, girando entre 5 e 10 mil. Mas isso acaba variando bastante. Por quê? Tem advogado que coloca seu Prolabore, cliente nosso, de 70 mil. E daí eu vou falar o quê pro cara? Que ele está errado? Não, tem fôlego para tirar isso. Tem caixa, tem receita. Caixa. Vamos pegar um exemplo aqui no cenário, cara, vamos supor aqui, né? Um escritório que fatura média receita mês 50 pila, né? 50 mil por mês, ok? E aí 50 mil por mês ele tem que entregar, para ele entregar, né? Aquele, enfim, com base na receita que ele traz, para ele prestar o serviço, ele precisa de pelo menos umas 3 pessoas. Então tá errado pensar aqui, Prolabore, mais pessoas, esquece o administrativo, você já falou lá no começo que não entra nessa conta. Ele tem que chegar nos 35. Então, as pessoas do time dele e mais o Prolabore tem que somar mais ou menos ali uns 17, entre 15 e 20 mil reais. Exatamente. Essa é a conta. Exatamente. Então, basicamente assim, ele pode pagar, preciso de 2 pessoas. Então, se você conseguir pagar 1.500 para cada um, né, mais encargo, isso aqui, dá uns 5 mil, o que sobrar é o Prolabore de vocês dois, os 2 sócios do escritório. Mais ou menos essa conta. Exatamente. Ok, Excelente legal. analogia. Mas eu diria assim que um escritório com faturamento de 50 mil, se ele tiver ali seus gastos enxutinhos, tranquilamente dá para... A média, né, que a gente vê por aí, daria para o sócio estar tirando um Prolabore tranquilo de pelo menos 5 mil. De novo, que isso não seria a única remuneração do sócio. A gente está pensando, isso é um Prolabore, é um custo, como se salário fosse,
E ok, ainda tem lá o lucro que sobra todo mês, ou final de períodos e tudo mais. E este lucro, se não for reinvestido, complementa essa remuneração dos sócios, obviamente. Vamos falar um pouquinho sobre consulta jurídica e vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de caixa, né? O que é o cenário mais ideal, consultivo e contencioso. Ao longo desses anos que você presta consultoria, você deve ter visto algumas mudanças aí no caixa da empresa, que você acaba fazendo a melhor parte, né, Jorge? Você fica ali só contando dinheiro. Contando dinheiro, vendo quando entra, enfim, da onde entra. Não pode dar nomes, mas pode colocar em números, né, Jorge? O que você vê que é o cenário ideal, o equilíbrio saudável para um escritório de advocacia? Eu gosto do hábito dele de trocar de carro todo mês. Isso é o que mais me impressiona nos consultores financeiros hoje em dia. Em relação a faturamento, você fala? Exatamente, da onde a origem da receita, assim, entre consultivo, contencioso, e depois, para finalizar, nesse contexto, um pouquinho sobre consulta jurídica. Eu acho que você deve estar vendo escritórios que talvez não cobravam, hoje cobram. Como é que você enxerga isso dentro de uma composição de receita? Olha, eu diria assim que um número mágico que o pessoal tenta buscar, eu acho que faz sentido, seria chegar nos 100 mil mês de faturamento. Tá? Em relação a... Independente de como se compõe essa receita. Por quê? Se você trabalha pessoa física, por exemplo, sou previdenciário, sou trabalhista e tudo mais, geralmente seus honorários vão estar atrelados a êxito. Então, talvez tenha êxitos ou parcelamentos que acabam sendo de valor pequeno, né? Então, ou você vai ter meses que você vai ficar abaixo dessa média, mas você vai ter meses que você vai, enfim, receber um monte. Então, nesses escritórios que acabam tendo receitas bem variáveis, fica deturpado, assim dizer, a gente olhar para um mês só, a gente tem que olhar para um período maior, tá? Mas eu diria que 100 mil média mês é o número mágico que o pessoal busca. Quando a gente fala do empresarial, esse pessoal já tem mais o consultivo atrelado que você comentou. Via de regra, a pessoa física é 100% ou prioritariamente contencioso, tá? O que não é contencioso? Tem um tributário aqui, vou fazer um estudo, um planejamento, alguma coisa do tipo. Não, é um consultivo, não é um contencioso, né? Agora, dentro de bancas que atendem pessoas jurídicas, o consultivo acaba sendo bem maior e bem mais interessante. Que você consegue colocar, às vezes, um honorário mensal, que você vai recebendo todo mês, aquela coisa toda. Então, para compor caixa e sair desses altos e baixos que você tem quando fica só ad êxito, vamos assim dizer, é muito melhor, tá? Porém, até fazendo essa composição que você comentou, bancas, pessoa jurídica, geralmente conseguem colocar esses mensais a ponto de ter uma receita, abre aspas, garantida, aquilo que paga as contas, mas os grandes booms, né, de faturamento são por êxitos de processo também. Mas se você colocar uma meta, assim, como um escritório que fatura 100 pila, certo? Fatura 100 mil aí por mês. O que você geralmente recomenda que venha de um consultivo, venha de um recorrente ali de mensalidade? O que é um cenário ideal, um saudável? Eu diria que pelo menos de 50% a 70% disso. Bom, Seja consultivo, recorrente. Vamos pensar naquela analogia ali. A gente falou vamos para arredondar a conta, 30% de lucratividade. Se o cara fatura 100 mil, vai sobrar 30 mil todo mês. Então, o custo seria 70, custo total, vamos assim dizer. Se o cara conseguir ter uma receita recorrente que cubra o gasto dele, e ainda assim tiver esses booms de vez em quando, aí digamos que o que entra a mais é lucro limpo, né? Vai complementar aqueles 30 que sobram todo mês. Então, conseguir ter uma receita recorrente que cubra seus gastos recorrentes é o melhor cenário. Que esses variáveis vão acontecer em qualquer tipo de advocacia. E daí eles enchem o pote, né? Eles acabam te proporcionando fazer essas alavancagens. Mesmo quando a gente atua no empresarial ali, é uma pergunta isso, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas tem alguns segmentos de empresas que a gente não consegue ter grandes variáveis, certo? Porque o advogado depende do acordo também que ele faz com a empresa. Claro. Ele acaba só advogando, que seja no contencioso ou no consultivo, e não tem uma variável, não tem uma participação do êxito. Porque às vezes ele está mais tirando dinheiro da empresa, ele não ganha sobre aquilo. Mas às vezes ele vai ter sucumbência, né? Isso, mas daí tem sucumbência, ok. Exatamente essa pergunta. Que tipo de situações, geralmente, que trazem dinheiro quando ele está cobrando uma boa mensalidade do empresarial, né? E que tem esse retorno, essa entrada em caixa, e não apenas saída? Você fala a entrada do variável ou só do... Entrada do variável, que vem da empresa. Aí a grande sacada que eu entendo que, às vezes... Existem falhas, mas que eu tenho visto que isso não tem acontecido com tanta frequência, é você diversificar dentro do mesmo contrato. Quando eu falo diversificar, o quê? Ninguém falou que você só pode cobrar o fixo ou só pode cobrar o variável. Então, até quando a gente fala de precificação, que talvez a gente faz toda a tabela de preço, enfim, estudo de composição de preço dos escritórios dentro da consultoria,
esta composição acaba sendo bastante saudável. Então, lá, eu fechei o contrato com uma empresa, sei lá, trabalhista, civil, ok, você pode ter o seu preventivo, vamos assim dizer, aquela consultoria, aquele recorrente, mas nada impede que você tenha uma cláusula de êxito lá também, caso você consiga um benefício econômico, uma defesa trabalhista, ou enfim, pode ser ações de polo ativo. Dificilmente é recusado uma questão de êxito, assim, né? Dificilmente. Por exemplo, dentro da área tributária, vamos dizer lá, vamos colocar um FII inicial para a gente fazer um planejamento, uma revisão tributária, e depois que a gente der o play, né, aplicar essa revisão a um X% dentro da tua economia que você vai ter. Então, para compor honorários, pensando, né, do ponto de vista do escritório de advocacia, eu entendo que essa é a melhor alternativa. Aí, esta soma, né, de quanto vai ser o seu variável e quanto é o seu FII mensal, acaba sendo a remuneração total que você tem com aquele cliente. E a conta de contrato, não de contrato recorrente, mas um contrato de tocar uma ação, por exemplo, só uma ação. O escritório deve fazer a conta que o valor que ele vai cobrar de entrada tem que pagar os custos também? Por exemplo, eu vou tocar aqui uma ação de uma indenização. É 5 mil mais 20% do resultado. A conta que ele tem que fazer é que os 5 mil tem que abarcar, tem que fechar todos os custos ao longo de 2, 3, 4 anos? Ou não? Dificilmente fecha essa conta? Exatamente, é essa a ideia. Só que quando a gente fala de custo, não é aquele custo mês, até para não confundir o pessoal, né? Vamos lá, eu tenho, sei lá, vamos supor, faturo 50 mil, meu custo é 40, sei lá. Obviamente que você não vai cobrar uma entrada de 40 mil para cobrir o seu custo do mês. Mas vamos lá, em média, esse tipo de processo fica 3 anos na carteira, entre a entrada do processo e a finalização, o recebimento do êxito lá. Ok, dentro desses 3 anos você tem, sei lá, 500 processos dentro da carteira do escritório. Quando você pega esse custo total e dilui entre esses 500 processos e entre esses 3 anos, você vai ter o custo médio por processo por mês. Então, se você tem que esse processo vai ficar 3 anos lá e você tem o custo médio por processo por mês, você faz a continha. Ok, vamos multiplicar isso por 36 meses, 3 anos, e daí sim, esta inicial seria o ideal quantificar este custo. Para que no pior cenário, mesmo que demore vários anos, não tenha prejuízo tocar aquela causa ali. E você corre o risco de perder também, né? Você tocou no ponto se perder, obviamente. Sensacional, o custo médio de processo por mês. Nunca tinha pensado, mas a conta é relativamente simples, né? Fala a conta aí. É relativamente simples. Ninguém faz, ou poucas pessoas fazem. Nunca tinha ouvido falar nisso. E quanto mais você separa as suas carteiras, mais esta conta fica real. Porque, vamos supor, igual eu dei exemplo, eu tenho 500 processos ativos dentro do escritório. Ok, eu posso ter processo trabalhista, posso ter processo civil, posso ter processo de família, criminal, seja lá o que for. Cada um deles tem um ciclo médio diferente, que ele fica, né, ativo dentro do escritório, e cada um deles se compõe diferente a questão de honorários e tudo mais. Então, se a gente pegar os 500 processos e dividir, ok, você já vai ter um número interessante que é o custo médio por processo. Só que quanto mais fatiado isso for por área, por tipo, né? Dentro do previdenciário a gente tem lá ações de LOAS, tem revisão, tem plantação de benefícios, um monte de coisa. Então, quanto mais subdividido for, mais este número desta média vai ser exato. E quando você multiplica pelo tempo médio que ele fica dentro do escritório, você tem o seu custo médio por processo. Mas para o advogado que nunca fez é relativamente simples. Ele pega o custo que ele tem total, tentando divide simplificar aqui, divide pelo número de processos. Né? O cara tem lá, vamos pegar aqui, 50 mil de receita de custo por mês e ele tem na carteira dele 100 processos ativos, cada processo está custando 500 pila. Exatamente. Então 500 pila, se vai ficar, por exemplo, um ano, custa 6 pila. Custa 6 mil. É o mínimo que você tem que ter de receita mensal. Bom, mas eu preciso que isso aqui represente uns 20% de custo, então você vai ter que cobrar daquele cliente proporcional a isso. Que seria mais ou menos ali 500 pila proporcional, 20%, 2 conto e meio. O exemplo está corretíssimo. E até para o pessoal ter uma noção, R$500 por mês por processo é muito caro. Tá? Geralmente varia, né? Se é uma banca que tudo depende, né? 10 advogados na causa. Não, isso você tem consultivo e contencioso. Às vezes o teu número de processos ativos não é grande. Daí essa conta não encaixa tão perfeitamente. Por quê? Porque você tem que levar em consideração as horas. Daí a questão de precificação com o tempo, né? Com base na dedicação. Tem que isolar quem está participando do contencioso. Perfeitamente. Ali, né? Os custos relacionados àquilo ali. Exato. Agora, quando você tem um escritório 100% contencioso, essa conta fecha bem legalzinho. Legal. Por isso que o consultivo ele é tão desejado por todos, né? Porque o consultivo, teoricamente, né, supondo que o contencioso você separa,
No consultivo, você é por demanda, por situação, acaba mais rápido, você tem uma receita mais significativa ali, né? Mensal, recorrente, por isso que é tão bom, né? Exatamente. Muito bacana, muito legal. Só que daí fica a dica de novo de você, abre aspas, né, diversificar dentro do mesmo contrato. Você pode colocar um FII mensal ali, de novo, para cobrir o seu custo, porque você tem estrutura, você tem equipe e tudo mais, e aquele processo está na tua carteira, por mais que ele não tenha movimento todo dia, você precisa de equipe para acompanhar aquilo. Né? E o extra ele acaba entrando como esse complemento. Assim. Jorge, fala um pouquinho sobre consulta jurídica ainda dentro desse tema. Boa. Consulta jurídica. A gente sempre prega, vamos assim dizer, a gente sempre recomenda que os escritórios cobrem a consulta. Tá? Porém, a gente vê que como muitos escritórios não cobram, quem cobra, às vezes é difícil de emplacar. Tá? Eu recomendo que cobre, porque afinal, de novo, quando a gente faz uma analogia com o tempo, né, o cliente chega na tua frente, eu tenho um problema aqui e tudo mais. Até dentro dessa própria reunião de aquecimento, esse warm-up, a prospecção, ali, esse namoro, você já dá algumas sugestões de solução. Né? E é o seu tempo empenhado ali. Então, eu acho sim que tem que ser cobrado. Agora, como cobrar? Você pode simplesmente compor isso. Nossa consulta aqui, sei lá, é R$300, vamos supor. Ok. Se você fechar com a gente, você pode pagar isso, sei lá quando, ou sei lá no final, ou parcelar, não sei o quê. Agora, se você fizer aqui e não fechar com a gente, a gente te cobra os R$300 agora. Então, ou, por exemplo, se eu cobro a consulta, mas se você fechar, eu dou desconto para você. Abate do valor final. O valor que foi já da consulta inicial. Isso, elimina uma objeção, né? Elimina uma objeção, né? Exatamente, porque daí o cara que veio só levantar informação, né? Ver se o que ele leu no Google faz sentido. Jogar um verdinho ali pra cima do advogado. Beleza, você... Doutor, eu atropelei essa pessoa hoje à noite, assim, eu vi no Google que às vezes não dá nada. Dá problema, às vezes não dá nada. Mas aí a questão não é nem o que cobrar, né? É como cobrar, que daí a gente justamente faz esse desconto depois. E você já viu algum escritório fazendo, pensei nisso aqui agora, pode ser uma besteira, não um advogado fazendo essa consulta, mas tipo, você tem duas opções aqui, consulta com um advogado, que é R$400, R$500, você pode fechar ou não, mas já vai vir uma consultoria, ou fala aqui com essa pessoa aqui que é um assistente, um estagiário, administrativo, sei lá, que vai só tirar suas perguntas aqui e daí vai gerar um orçamento. Via de regra não poderia, mas acontece com frequência, assim, tá? Principalmente em áreas, como eu falo, né, previdenciária, enfim, que você tem muito daquele atendimento ao público, não necessariamente, porque chegou um diretor de uma empresa, alguma coisa, você não vai colocar, né, alguém mais desqualificado para falar com essa pessoa, que ela vai trucar, vai ficar sem resposta e acaba colocando o negócio em risco. Mas muitas vezes quando é um trabalho meio, abre aspas, né, a gente sabe que não é assim, mas meio Ctrl-C, Ctrl-V, acaba que às vezes um administrativo vai atender, ou um estagiário e tudo mais. Via de regra não poderia. Mas, não poderia fazer porque é uma consulta ainda. Exatamente. Tá? Mas às vezes uma tirada de dúvida ou explicar inicialmente como é que funciona e tudo mais, eu não vejo problemas, né? Mas é tudo essa alocação de tem uma linha tênue. Exatamente. Uma área cinzenta, né? Top. Jorginho, vamos pivotar um pouquinho aqui para um outro assunto, cara. Fala o seguinte, quais são os erros de gestão mais comuns no escritório de advocacia? Acho que todos. A gestão é um erro no escritório de advocacia. Bom, eu vou falar eu podia ficar falando só disso aqui. Financeiramente, primeiro, né, que é a minha área ali dentro dos escritórios. Eu acho que é a falta de organização financeira. De novo, isso é normal em qualquer empresa. Você tem lá os sócios, eles estão preocupados lá com captar cliente, com cuidar dos prazos, com cuidar da equipe e tudo mais. E o financeiro é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. E ele vai ficando. Só que depois, para você desembolar o novelo ali, acaba ficando mais complicado. Então, desembolar um novelo. Viu só? Esse é o jargão de consultor financeiro para falar isso. Então, dentro da gestão financeira é a total e completa desorganização e falta de disciplina com isso. E isso acaba acaba contaminando as finanças pessoais também. Né? Isso é muito engraçado. Eu chego com os clientes lá,
primeira reunião, né? Como é que vocês fazem? Entendendo o dia a dia, né? Não, Jorge, a gente já vai falar para você aqui que a gente sabe que não pode, mas a gente mistura as contas particulares com as contas de empresa. A gente sabe que não pode, mas não sei o que. Pessoal, por que vocês me contrataram? Então, vocês sabem tudo que vocês têm que fazer e não podem fazer. Então, vocês são réus, confesso, é isso? Então, beleza, agora vocês vão fazer tudo que vocês sabem que não podem fazer. E vão fazer mais algumas coisas. E vão me pagar para isso. Mas é isso. É isso. Ela precisa de alguém como se fosse um coach. Tipo nutricionista, assim, tipo né? Nutricionista. Perfeito. E agora, dentro das outras áreas, marketing. Geralmente, o erro é não ter marketing. Quando eu falo marketing, não é pagar Google Ads e Facebook lá, ter toda uma estruturação por trás. De marca, muitas vezes de site, de como... Uma boa agência, né? Um trabalho profissional, exatamente. Assim, referência brasileira. Tem uma tal de Trimind que me parece que faz bem isso. Bom, depois passa essa dica aí. Ô Jorge, mas além dos erros tradicionais que a gente sabe aí de misturar o dinheiro e tal, tem algum que você percebe assim que é um clássico por falta de conhecimento também ou não? Sim, a questão da informalidade. Informalidade que eu digo falta de documentação fiscal. Quando a gente fala, não emitir nota... Se a gente fosse levar ao pé da letra, isso até é crime, isso é negação. Né? Não vai fechar o seu financeiro com a sua contabilidade. Né? Se eu tenho aqui uma pessoa que ela não é registrada, um advogado ou um funcionário qualquer, que ela não tenha um vínculo desse que a gente citou, ou é sócio, associado, ou é CLT. Não, é só um acordo de cavalheiros, trabalha aqui que eu te pago aqui. Também é uma informalidade. Né? O negócio funciona? Você está comprometendo o negócio para isso? Não. E pela praticidade é o que muita gente faz. Só que daí as coisas começam a não fechar. Daí quando você chega lá e fala, você vai ter problema, você não vai... me apareceu uma cliente esses dias ali que ela tinha quase 2 anos de escritório e nunca tinha emitido uma nota fiscal de receita. Aí a contadora me ligou desesperada, Jorge, o que a gente faz? Tem X mil na conta aqui, era um valor razoável, e como é que eu vou colocar no balanço dela que tem esse valor, sendo que ela não tem como declarar que recebeu esse valor? Fala que foi por engano, Pix. Ele mandou sem querer. Digita lá errado, coloca um 0 a menos lá no balanço, se alguém perguntar depois. Enfim, a gente começa a criar problemas que podem não ser problemas, mas se cair numa malha no fisco vai ser um problema grande para resolver. Né? Então, essa falta de atenção com isso, que é chato, emitir nota fiscal, cuidado financeiro, pro advogado é chato. Por isso que é interessante você ter um administrativo ou contrata a gente que a gente faz o financeiro para você também. Mas... Jorge, e o que você recomenda, assim, por exemplo, o cara não está fazendo gestão hoje, certo? E também, às vezes, o advogado não... Eu percebo que, não só advogado, mas empreendedores em geral, né? Não fazem aquilo que geralmente eles não são muito bons ou que não gostam muito, né? Mas o cara tem aquela necessidade, ele precisa fazer, uma questão importante para o negócio. O que você recomenda para o cara dar os primeiros passos? Assim? Como é que ele começa? Tipo, 1 hora por semana? Qual que é as boas práticas que geralmente a consultoria traz para dentro de um escritório? Conecto essa resposta dessa pergunta agora com aquela questão dos erros que você perguntou, porque o planejamento, a gente fala muito de planejamento estratégico, né? SWOT, PDCA, KPI, né? Enfim, todas essas coisas funcionam todas muito bem, mas mais do que planejar é você riscar o que você colocou no papel, né? Você agir. Fiz, ticar tudo que você está fazendo, né? E toda esta parte da gestão, essa parte administrativa de um escritório de advocacia, de uma agência de publicidade, de uma empresa de consultoria, ela roda nos bastidores. Tá? E quando o escritório está começando, os sócios ou o sócio, o cara tem que se dividir e tem que dedicar um tempo para isso. Então coloca na agenda, da mesma forma que vocês têm seus prazos, têm todas as coisas para fazer, um tempo da sua semana, pelo menos, assim, falando a grosso modo, pelo menos uma vez na semana, parar e olhar isso com carinho. Porque o negócio, ele vira uma bola de neve. Quanto menos você faz, mais difícil fica de começar depois. E aquela máxima, você colocar o avião no ar, você parametrizar, organizar, começar, dar o pontapé inicial, pode parecer mais difícil, mas trabalhoso. Mas para manter o avião no ar, aí você faz com o pé nas costas. Porque o negócio já está organizado, é só manter. Então tem que ter esse tempo semanal. Não deu tempo da semana? Se vira, faz final de semana. Empreender é isso. E o advogado é empreendedor. Se você abrir um escritório, é uma salinha aqui com uma mesa. Beleza, você está empreendendo. A mesma coisa que você abrir uma padaria, começar a vender marmita, qualquer coisa. É a mesma coisa. E falta essa visão cada vez mais. Assim, né? Tem que trazer essa visão de empreendedor. Porque fica ali, eu sou advogado. Beleza. Se você está trabalhando por si só, eu posso não ter nem CNPJ ainda. Eu estou lá com o meu CPF.
O que eu não recomendo, inclusive, porque custa mais caro. Né? Você está empreendendo. Você está dando a cara a tapa sozinho. Isso é mais um erro, então. Começa com o CPF ao invés de começar já corretamente com o CNPJ, porque o erro, o custo no final é muito maior. É porque é comum, né? E às vezes a pessoa não entende a facilidade que é abrir um CNPJ. Parece uma coisa complexa. Eu preciso de contador, não sei o quê. Pô, hoje tem empresas aí que fazem tua contabilidade online. Tá abrindo em 15 dias a empresa hoje no Paraná, Sabemos por aqui, exemplo. não, abri, lembra que a gente viu? Ele estava com 7 a 15 dias. 7 a 15 dias. Não, 4 dias. 4 Era dias? um negócio assim. Não, acho que era uma semana. Eu acho que era de uma semana. 2 semanas. Uma semana que eu ainda brinquei ainda. E essas coisas, isso aí. graças a Deus, tardam, mas não falham, né? Hoje você tem as juntas comerciais, as próprias OABs aí, com muita coisa digital. Né? Então você consegue fazer tudo. Fato, Até pouco tempo atrás a gente falava em 2 meses, 45 dias. Era papel, 60 vai pra cá, dias. vai, registra. E daí você tinha que pegar na junta, levar na prefeitura, tinha que voltar. Sim. E você tinha que fazer essa correria. Era uma zona. Jorge, vamos lá, vamos para a última etapa aqui, que é sobre áreas do direito. Uma das coisas mais interessantes aí que a gente vê muita procura, muito advogado, desde o iniciante ao já iniciado, ao já mais experimentado no direito, né? Buscando entender áreas de futuro, áreas de presente, enfim. Na sua opinião, quais são as áreas do direito, tá, mais interessantes e que dão mais resultado? Hoje, eu vejo, se eu fosse advogado, se eu tivesse um escritório de advocacia, se o meu foco fosse atender pessoas físicas, eu iria para o previdenciário ainda. Eu acho que vale muito a pena. Teve a reforma, teve, blá, mas ainda acho que é uma área que tem bastante a fornecer. E o empresarial é muito amplo, mas eu ainda entendo a área tributária como uma das mais, se não a mais relevante. Tá? Mas eu acho meio simplista a gente falar em áreas. Né? Esses tempos estava lendo uma reportagem, reportagem não, mentira, foi um post de Instagram que um advogado, esse cliente nosso, colocou. E daí ele colocava lá 80% das profissões que vão existir em 2040, se não me engano, ainda não existem. Porra, 80% das profissões daqui a 20 anos ainda não existem. Olha o espaço que tem aí para a advocacia. Porque dentro de cada coisinha dessa que vai surgir, seja uma profissão, seja uma oportunidade de carreira, seja um trabalho, um negócio novo, o direito tem que estar ali. Ele tem que estar ali. Seja para dar suporte à pessoa, seja para dar suporte à empresa. Então, dentro dessas grandes áreas, há muita derivação, há muita coisa. Então, é isso que eu falo, nosso início do bate-papo lá. O advogado ele tem que transitar também fora do ambiente do direito, fora do ambiente, digamos assim, acadêmico. O cara tem que estar antenado com o mundo. Porque essas coisas novas que vão surgindo, se ele sair na frente, ele vai ser vanguardista, ele consegue criar, né, consolidar a marca dele, ele consegue se estruturar e, enfim. Daqui a pouco a gente vai estar falando assim, tipo, direito de ética nas impressoras 3D, assim, vai imprimir órgão, vai imprimir olho, essas coisas, e cara, qual que é a implicação ética disso e de regulamentação? Quem se antecipar, tá entendendo isso, já consegue, né, estudar pelo menos. Né? Isso aqui é um exemplo aí para todo mundo pensar, que está no nosso dia a dia, e se a gente pensar, sei lá, 2 copas atrás, vamos falar assim, isso não existia. Redes sociais. Quanto de criminal a gente tem rolando hoje nas redes sociais? Quanta prova rola ali. De uma pessoa fazer um post lá e daí de repente, você tem calúnia, difamação, blá, 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 um monte de coisa. Ok. Então, e ainda tem muito dessa área, não sou especialista no tema, só estou dando um exemplo, né? A gente tem muito desse diz que não diz, que essa área cinzenta, muita discussão em cima disso ainda. É muito novo. Eu vou lá, tuito alguma coisa, ok, posso fazer minha vida ou acabar com ela. Não, tem muita coisa pra pensar, né, cara? Inteligência artificial. Pronto. Tipo assim, tem uma brecha jurídica absurda que A nem culpa é de tem quem? como começar ainda a discutir, né? Não A tem... culpa é de quem? Do logaritmo ou da pessoa que programou, ou da pessoa do gestor? Exatamente. Enfim, Tem vida muito própria, mas foi feito por um humano, uma empresa por trás. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa linha de raciocínio de áreas do direito ainda, que está relacionada às áreas de nicho e, enfim, tendências. A gente pegou agora, está passando ainda, né? Na verdade não está passando ainda, está bem presente LGPD. Tá, eu vou usar LGPD como exemplo, mas pode trazer qualquer uma outra aí que você tenha como referência.
Eu percebo que o advogado sempre parece que está procurando aquela bala de prata, né? É muito comum isso, né? Percebo que o advogado está buscando a bala de prata para tentar ou salvar o escritório ou fazer o escritório ter uma lucratividade realmente muito expressiva. Você já viu casos, e se sim, se você puder citar qual era a área, né? Qual era o nicho, para não citar o nome do escritório, enfim, que de fato aquela área assim que se sobressaiu demais, além do arroz e feijão, que já sempre pagava as contas. Você já viu algum case, alguma bala de prata, efetivamente, que você fala, cara, eu já vi isso acontecer, que não vem do contencioso, tá? Estou trazendo mais para o lado consultivo. Porque o escritório, porque me parece que sempre o advogado fica procurando isso. Sim. Por exemplo, a LGPD. Você viu algum caso que de fato repercutiu assim, que puta, o escritório saiu do... Né? Da LGPD que teve uma mudança assim no escritório, não. Mudança relevante. Agora, mudança, a gente está falando de mudança financeira, né? Realmente resultado, não, grana. Expressiva, assim, eu particularmente não lembro de alguém falando deste tema. E muitos focaram, né? Muitos focaram. E tá certo, porque a gente está falando dessas coisas que vão surgindo e hoje a gente tem acesso à informação numa velocidade maluca. Então, geralmente quando você pensa assim, ai meu Deus, descobri um negócio, tive uma ideia genial, vou ficar milionário com isso aqui, já tem uma dezena de milhares de pessoas que já tiveram essa ideia também. Então é muita prepotência você pensar, meu Deus, achei o negócio aqui. Mas o que eu vejo é dentro de cada área você tem, por exemplo, tributário. Às vezes saiu uma tese nova lá, ou você conseguiu emplacar uma coisa, cara, pode não ser assim, a bala de prata, mas é uma bala de prata ali, né? É. Onde você consegue fazer bastante dinheiro em cima disso, tá? Eu não lembro de algum exemplo assim que eu possa te falar. Mas você diria talvez... que isso não é saudável, pensando financeiramente, meta do escritório? O escritório ficar pensando sempre naquelas causas, inovação, porque isso é inovação dentro da advocacia, né? Eu entendo que é inovação, o cara ficar procurando uma tese, uma situação nova. Não, eu entendo que é saudável. É saudável. É saudável. A busca de, como eu falei... Só vai acertar quem tentar. Exatamente. Né? E não existe melhor estratégia para sobreviver do que procurar crescer sempre. E o crescer... não é só fazer as mesmas coisas melhoradas e procurar ganhar mais, é fazer coisas tipo, a LGPD também. Deu exemplo que hoje parece que não deu muito resultado financeiro, digamos, para os escritórios, mas poderia ter bombado, né? Poderia ter... Ela pode ter puxado. Poderia ter virado... Ela pode ter pode virar ainda, né? Exatamente, é tudo muito novo. Talvez o grande boom de receita disso aí ainda venha, porque eu não estou falando que ninguém ganhou dinheiro com isso. Também não é para ninguém não entender mal. Com certeza, existe lá, vamos fazer aqui uma assessoria, um consultivo para nos adequar à LGPD, papapá. Com certeza... Quem entendeu? Grandes empresas, né? Foi um ticket alto. Né? Com certeza teve e tem muito faturamento em torno disso. E eu acho sim que as pessoas, enfim, empreendedores, os advogados, têm que estar antenados aí. O problema é focar só nisso. Aí não, beleza, surgiu um troço, vou apostar 100% das minhas fichas, all in. Cara, vai todo mundo fazer. De novo, né? Muita prepotência, mas assim, meu Deus, achei aqui um poço de petróleo. Acho que não é bem assim. Se a informação está aí, pública e notória, tem um monte de... Tipo assim, esteja exposto às oportunidades, mas não perca o foco assim, do teu escritório. Legal. E assim, você falou no começo sobre previdenciário, né, dentro do contencioso aí na pessoa física, e falou do empresarial na pessoa jurídica, é bastante amplo, certo? Empresarial na pessoa jurídica não, empresarial no consultivo. Isso. O cara saiu do curso de Direito. Vou fazer uma pergunta meio capciosa aqui, né? Saiu do curso de Direito, ele tem pouco traquejo, vamos pegar assim, vamos pensar assim, pouco campo, pouca cancha, né, para poder atuar. Por onde que você acha que ele começa? Ainda segue nessa linha? Vai para o empresarial direto? Ou entra num nicho, por exemplo? No previdenciário é relativamente mais fácil, porque está tudo digital. Bem a sua opinião, assim, bem raiz, assim, o cara que está procurando, acabou de sair do curso de Direito. O cara que acabou de sair do curso de Direito, eu acho que se ele for empreender direto, pode ser muito bom, porque né, ele vai ter os louros do risco-retorno, vamos assim dizer, mas ele vai bater muito a cabeça, porque o que eu escuto, e eu acho que todas as faculdades, todas as academias são assim, independente da profissão, você vê muita teoria e pouca coisa prática. Então, se você entra nos Facebook da vida aí, grupo de advogados iniciantes, não sei o quê, cara, tem dúvidas que eu entendo como banais, perguntando de o que faz assim, o que faz assim. Então, pro advogado iniciante... Eu já vi isso também, fiquei cucado, assim. Tipo, que dúvida? Não, cara, o cara pega um processo lá, mas ele posta lá, pessoal, estou com um problema com um cliente, o que eu faço? Pô, não devia ter pego um cliente. Você enganou ele. Entendi, uma dúvida processual mesmo. Exatamente, assim. Técnica. Seja ou de como abordar aquela causa,
seja de como processualizar. Não, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó, de um vídeo que bomba, tá, sobre isso, dos termos jurídicos que geralmente confundem, né? A diferença entre fórum, comarca, vara e instância. Mas tem advogado que não sabe, então ele vai procurar. Você pode ver que é um vídeo que bomba. Pois é, Tô pegando um exemplo. interessante. Isso mostra, assim, a gente vê muito disso no Google, assim, o significado de palavras. Não estou dizendo que o advogado precisa saber tudo também, obviamente, né? Mas o advogado, por isso que eu perguntei, né? O recém-formado... Mas o que a gente vai contratar precisa saber. o que a gente vai contratar sempre mais... Exatamente. Mas o advogado recém-formado, por onde ele começa, né? Então, você diria que a lógica é mais ou menos parecida, a mesma? Eu acho que o advogado iniciante, ele depende do estágio, mas eu acho que seria bom ele trabalhar num escritório para ter essa vivência. Porque uma coisa é você entender, o direito, sei lá, né, previdenciário estipula isso, aquele outro. Você chega na hora do vamos ver ele de fazer conta, opa, buraco mais embaixo. Então acho que vale a pena trabalhar, porque a gente aprende todo dia coisas novas e tudo mais. Então é um amadurecimento. Agora, vamos supor, estou lá terminando a faculdade, isso aqui, sei lá, por algum motivo de família, de amizade, seja lá o que for, sou extremamente bem relacionado. Eu já vi casos assim. O cara saiu da faculdade, abriu o escritório dele, é empresarial e dá super certo. Porque era um cara extremamente bem relacionado. Às vezes família já é próprio cliente, é a própria família, tem família empresária. Tem. Que acabam sendo as cobaias ali, né? Os Isso. primeiros clientes acabam... E é isso aí, acontece. Então, agora, se for opinião, tá? Se for, sair da faculdade, vou empreender sozinho, eu iria pro lado da pessoa física, que eu acho que é mais tranquilo de início. Porque, geralmente, dentro da pessoa física, você tem, talvez, alguns tipos de problema que possa acontecer ali. Quando você vai para a empresa, você tem vários mais tipos de problema que pode acontecer. É muito mais ali. Exigente em regra também empresarial, né? E você lidar com a experiência na pessoa. Um outro empresário ali. Né? Você pega, né, alguém que já calejado, que já passou por um monte de coisa, vai te trucar, vai te deixar em xeque, então eu acho que é mais complicado. Em regra, o empresário também não... em regra, né? Sempre vai ter exceções, ele já tem uma base mínima ali, né? Tipo, assim, de lidar com os problemas e, tipo, como te cobrar mais do que uma pessoa física, que é um processo... O cara já apanhou, o empresário apanha todo dia, o cara já apanhou, já entendeu, já aprendeu com os erros e tudo mais, então... E se você tá novinho, né? Se você tá fresco, você precisa apanhar e aprender tudo isso, né? Boa. Legal. Jorjão, cara, muito bom. Obrigado demais aí pela tua presença. Obrigado por compartilhar aí tanto conhecimento, né, com o nosso público aí. São milhares de advogados que nos acompanham. Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem final e os seus dados de contato. Como é que o pessoal encontra a Elza? Show de bola. Minha dica final, acho que conecta com uma pergunta que você fez uma hora. Quanto que o pessoal dedica para gestão? Eu falei 0, né? A minha dica seria... Especialize-se, né? Procure sempre ser o melhor advogado técnico que você possa ser, sim, mas entenda que a advocacia não, principalmente quando você empreende nesse meio, não ser só um bom advogado não basta. Talvez isso funcionasse, sei lá, algumas décadas atrás, mas hoje simplesmente só mesmo ser um bom advogado não vai te levar para frente. Aí é melhor você, né, estar dentro de uma banca, alguma coisa assim. Mas agora, não, quero empreender por conta própria, vou tomar risco, vou fazer acontecer. Leia sobre gestão, contrate empresas sobre gestão, peça ajuda, circule e-mails que falam sobre o assunto, esteja atento à inovação, sem, evidentemente, deixar a guarda cair na questão técnica. Mas se você não tiver esse olhar desse outro prisma, eu acho que o caminho vai ser difícil, se não quase impossível. Top demais. Como é que as pessoas te encontram, Jorge? Fala inclusive da Elza aí em um minutinho, faz o pitch. Vamos lá. O que é a Elza? A Elza é uma empresa de consultoria, mentoria e assessoria, né? Porque a gente tem também a terceirização de alguns serviços, todos relacionados à gestão do escritório de advocacia. Então, todas essas dores, todas essas dificuldades, das quais algumas delas a gente conversou aqui, é o que a gente trabalha, o que a gente ajuda o pessoal ou melhorar, ou implantar, ou, enfim, né? Ganhar velocidade nisso. Finanças, marketing, controladoria, né? Produção jurídica, tecnologia, gestão de pessoas. Aliás, isso é um outro tema extremamente... Vou marcar para falar só sobre isso. Dá para a gente derivar só, exatamente. Contratação para o escritório de advocacia, a retenção, muito bom. Cultura, processos, rotinas. Nossa. A gente trabalha também com planejamento estratégico, com questões societárias. Isso é uma coisa importante também.
alinhamento societário. Beleza, vamos ser sócio? Vamos. Aí saiu 2 colegas da faculdade lá. Então, eu sou bom de papo, você é bom de técnica. Então a gente tem um comercial e um técnico. Melhor sociedade. Precisa fazer contrato? Não, deixa aí ver isso depois. Ou Tipo, as coisas ficam mal quase combinadas. conversando. Fica mal combinada. Aí de repente entrou um cliente novo. Pô, quem que ganha? Como é que ganha? Como é que paga? Então todas essas coisas têm que estar bem estruturadas. Para entender um pouquinho. E é legal porque a gente tem produtos diferentes para todos os tipos de escritório. E a gente atende a nível nacional, né? Tem um mapinha do Brasil na frente aqui, eu estava até pensando, acho que a gente já cheio de gabaritou. clientes. Né? Mas o escritório pequeno, o escritório, né? Acho que a gente brinca. O cara que está começando a empreender agora, aquela banca consolidada, grande, trocentos funcionários lá, a gente tem produto para todo mundo. Para saber um pouquinho mais, acessa eos, né, .adv.br. No nosso site vai ter muita coisa lá e qualquer dúvida tem os canais de contato também para a gente. Muito bom, vou deixar aqui na descrição do episódio. Então, para você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, já sabe, se você não está seguindo a gente, aperta o botãozinho de seguir aí, que é importante, porque a gente vai trazer sempre assuntos. Será que tem alguém que não está relevantes como seguindo a esse. gente ainda? Só se o cara foi muito bom. Tá escutando a gente aqui, seguindo né? ainda. Recomendo, hein? E pelo YouTube, obviamente, aperta para se inscrever, deixa o seu comentário, nos conta aí se foi legal. A gente gosta de saber se foi relevante esse conteúdo para você. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu! Valeu, um abraço, obrigado.